Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a imprevidência da cultura brasileira na história do Brasil. O nosso programa de hoje vai se basear na obra do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, O Futuro do Pensamento Brasileiro. O tema que nós vamos tratar, a imprevidência, está no capítulo 2 da obra dele, cujo título é A Cultura Brasileira no Tribunal da História. Ele começa arguindo sobre o futuro que tem ou que pretende ter a inteligência brasileira, o modo brasileiro de pensar e de compreender o mundo. Os intelectuais brasileiros, essa pergunta é uma pergunta interessante porque os intelectuais brasileiros raramente olham para o futuro, senão para dizer como eles gostariam que fosse esse futuro. A classe intelectual brasileira quase nunca tenta averiguar, de fato, como será o futuro do Brasil. Existe um livro clássico, que hoje se tornou clássico, que é um livro do Aspirações Nacionais, do José Honório Rodrigues. José Honório criou um tipo de uma literatura, um gênero literário, de tanto que ele foi imitado por outros pesquisadores brasileiros. O que ele coloca nesse livro Aspirações Nacionais? Ele coloca aqui que ele quer uma sociedade justa, direitos humanos, assistência médica, escola de graça para todo mundo, eleições livres, uma renda per capita de primeiro mundo, que o povo quer isso, quer aquilo outro, quer aquilo mais outro. É um livro só de querer. É um livro com uma mentalidade completamente infantilizada, uma mentalidade de desejo. Ora, não existe um único brasileiro ou uma única pessoa no mundo que não queira só coisas boas, não é? Isso é a mesma coisa que escrever uma carta para Papai Noel e pedir os maiores presentes na época do Natal. Presentes, inclusive, que o seu poder aquisitivo não tem condição de comprar. Então, todo mundo quer a sua parte, é óbvio, dentro de uma mentalidade absolutamente egocêntrica e completamente evadida da realidade. Agora, o texto do Olavo de Carvalho, evidentemente, uma classe intelectual madura, realmente madura e responsável, não averigua o que ela vai querer no futuro, como se fosse um ato de vontade. Por quê? Porque a questão central da intelectualidade, uma delas, é que ela tem que tratar de averiguar não o que nós queremos, mas sim o que nós teremos, caso as coisas continuem como estão. E é curioso, porque o Brasil tem uma curva descendente em direção ao abismo e as aspirações nacionais continuam altíssimas. Uma classe política cuja corrupção
é equiparável talvez aos países mais corruptos do mundo. Uma classe intelectual completamente ignorante e que só ensina ignorâncias. Um sistema cultural completamente falido, em que o aluno sequer sabe falar a língua portuguesa. Então, é dentro desse espírito do José Honório Rodrigues, Aspirações Nacionais, que o Brasil vive. O Brasil quer coisas magníficas. Entretanto, aquilo que nós teremos no futuro é exatamente equivalente ao que nós estamos produzindo no hoje, no nosso dia a dia. Se o hoje é péssimo, é imoral, é ilegal, é antiético, é estúpido, por que razão os intelectuais brasileiros têm um comportamento de avestruz? Ou um comportamento absolutamente infantilizado, que nem Sigmund Freud conseguiria entender o autismo da classe intelectual brasileira. É muito fácil desejar as melhores coisas e simplesmente não trabalhar para produzi-las. Tudo que o Brasil produz hoje, com raríssimas exceções, é um lixo completo, em todos os sentidos. Imerso nesse mar de lama, esse país pretende algum futuro. Sim, terá. O futuro numa lama cada vez mais intensa e profunda. Então, quando nós olhamos as coisas como elas estão, algumas constantes saltam aos olhos, para quem raciocina minimamente. A primeira coisa que salta aos olhos de alguém que raciocina verdadeiramente é a falta de hábito da intelectualidade brasileira de sondar o futuro. E como consequência direta dela, essa imprevidência crônica que se recusa a olhar o futuro, porque ela se recusa a assumir a responsabilidade do seu presente. Um exemplo claro em relação a isso: o Brasil aboliu a escravidão há quase 200 anos. O argumento que era utilizado naquela época continua sendo utilizado até hoje. Bom, já se passaram 200 anos. Não é possível que esse país não tenha conseguido equilibrar as suas diferenças em 200 anos. Para tanto, nós precisaríamos de pegar, por exemplo, a própria história de Portugal. Portugal, depois de 200 anos, e na Idade Média, era um país pujante, poderoso. Os Estados Unidos, depois de 200 anos, era uma potência mundial e nunca teve os recursos de subsolo que o Brasil teve. O Brasil é um país riquíssimo, dirigido por uma mentalidade medíocre e absolutamente pobre. É aquela pobreza de alma, que é o pior tipo de pobreza que existe. Então, raramente, ao longo da história brasileira, nós tivemos uma geração de cabeças pensantes, sejam intelectuais ou políticos, que foram capazes de prever com um mínimo de acerto, os efeitos mais óbvios dos seus próprios atos. Porque até isso parece inconcebível à classe política brasileira, ou aos intelectuais. Todo ato tem consequência. É a ética da responsabilidade de Max Weber. Se eu maltrato uma pessoa, eu serei maltratado.
Se eu não estudo, eu não terei boas notas. Se eu sou preguiçoso, eu não arranjo emprego. Qualquer indivíduo que tem um raciocínio mínimo é capaz de olhar com um mínimo de acerto os efeitos óbvios das suas atitudes, do seu comportamento, do seu sentimento, das suas ações. E aqui nesse país, dirigido por uma classe intelectual e política completamente imbecilizada, quando alguém prevê com algum acerto qualquer coisa, o país não dá ouvidos a essa pessoa. Não é? E quando alguém fala alguma coisa coerente, o país lança mão do cultivo da ignorância, que tanto gosta, como gostava o Lula, que fazia apologia à ignorância o tempo inteiro. O país lança mão dessa apologia à ignorância e diz que aquele indivíduo está sendo muito ceboso, está sendo muito soberbo, e que a classe intelectual não vale de nada e para nada, e que não tem serventia para nada. Que essas discussões intelectualoides são inúteis. Então, o caso do Brasil, o desprezo do Brasil ao conhecimento, de uma forma séria, aqui não é só o conhecimento intelectual, é tudo aquilo que é conhecimento. Porque quando o indivíduo é incapaz de reconhecer que se ele bate na própria mulher, a mulher pode denunciá-lo e ele pode ser preso por conta da Lei Maria da Penha, quando o indivíduo é incapaz de reconhecer as consequências do seu ato, há de se fazer o que com uma pessoa dessa? Não é? Na história brasileira, nós temos alguns exemplos de indivíduos que analisaram as circunstâncias, analisaram os efeitos óbvios de determinadas atitudes que estavam sendo tomadas, e simplesmente a classe intelectual, a classe política não lhes deu o menor ouvido. Bastam 5 exemplos. José Bonifácio anunciou que se o Brasil fizesse o primeiro empréstimo a um banco estrangeiro, ele nunca mais pararia de fazer uma dívida externa. Ele nunca mais pararia, de fazer dívidas. E a dívida externa se avolumaria até que ela se tornasse impossível de pagar. Essa frase, naquela altura, era uma bizarrice. Não é? Claro, mas isso é um efeito óbvio. O indivíduo não trabalha e ele quer dinheiro fácil, isso é uma coisa natural. O dinheiro vem fácil e você se torna refém. A agiotagem é algo tão antigo que ultrapassa os milênios. Duque de Caxias, quando anunciou que se o Brasil continuasse na Guerra do Paraguai, após a tomada de Assunção, ele acabaria, para o público, manchando a ideia do império. E aquele acontecimento transformaria o Brasil num país genocida e desmoralizaria de tal forma o império que isso seria irrecuperável. Aconteceu exatamente isso. O Império Brasileiro começou uma jornada dolorosa para o fundo do poço e não se recuperou mais, sob nenhum aspecto. Eduardo Prado previu que a República, esta maldita República, que foi implantada de supetão por um golpe militar, sem a menor participação do povo, seria uma sucessão de golpes militares. Naquela altura, Eduardo Prado foi chamado de reacionário, mandaram ele calar a boca, e aconteceu exatamente isso.
desde que a República, num golpe militar, porque o povo não sabia o que estava acontecendo. E as pessoas esquecem isso. A República foi implantada por um golpe militar. Eles exilaram Dom Pedro II como um cão sarnento, no meio da noite, sem que a população soubesse. O imperador era amado pelo povo e permitiram que os sacripantas e os corruptos assumissem o império, o governo. O primeiro ato de Deodoro, quando ele tornou-se presidente da República, foi aumentar o salário dele em 100%. Ao longo de 40 anos, o imperador nunca tinha aumentado o seu próprio salário. A primeira coisa que o Deodoro da Fonseca fez foi aumentar o seu salário em 100%. De lá para cá, os governos brasileiros nessa maldita república são uma sucessão de governos oligarcas, governos populistas e governos militares. É uma sucessão de golpes, um atrás do outro. Um atrás do outro. Quando Euclides da Cunha previu que a campanha de Canudos, longe de ser uma mera reação policial, se tornaria uma guerra longa, sangrenta, difícil, ele foi considerado um jornalista imaginativo e mandaram ele calar a boca. A Guerra de Canudos foi absolutamente apoplética. Portanto, alguns desses exemplos bastam para perceber que o Brasil tomou um caminho em que ele parece ser ávido de seguir rumos insensatos e de evitar a visualização mais óbvia do cenário no qual ele se encontra. E esse delírio é coletivo. Na esfera da cultura e do pensamento, a imprevidência brasileira aparentemente não é tão óbvia. Aparentemente. Mas nem por isso ela acaba sendo mais profunda e perversa. Na verdade, a diferença entre a inconsciência brasileira na esfera cultural e a inconsciência na esfera política é que na esfera política todos os avisos são ignorados. E na esfera cultural ninguém avisa ninguém. Os intelectuais brasileiros não têm o menor comprometimento com a população. O menor. Os intelectuais brasileiros, eles só pensam em fazer pontuação para ganhar dinheiro, para manter os seus projetos. Os políticos brasileiros, mesmo que eles adotem leis, e adotam diariamente, as mais absurdas de inchamento do Estado coletivo, o Rio de Janeiro agora, como o Brasil inteiro, a classe política brasileira já ultrapassou a ideia da irresponsabilidade. A palavra irresponsável não designa mais, a língua portuguesa parece não ter mais expressões eruditas ou chulas para descrever a classe política brasileira. Os políticos do Rio de Janeiro, os 4 últimos governos do Rio de Janeiro, estadual e municipal, quebraram o Estado e o município. Quando um político quebra um Estado e um município, o recurso rápido que ele tem é aumentar imposto. E agora, além de aumentar imposto, por exemplo,
eles vão cortar 30% do salário de servidores aposentados, numa ilegalidade flagrante e com apoio do judiciário, porque eles vão decretar medida de emergência. Quer dizer, um indivíduo que gasta o que não tem, que superfatura a obra, que rouba descaradamente, qual é o direito que esse indivíduo tem de desgraçar a vida de milhões de pessoas? E que país é esse? Que país é esse que não põe essa gente na cadeia? E que gente é essa que está acostumada a este grau de aviltamento? Que gente é essa? O Brasil já está morto há muito tempo e não está sabendo. Não é? Então, a inconsciência na esfera cultural, os intelectuais brasileiros, a única coisa que eles conseguem fazer a população entender é que o Estado está dando pouco. Qualquer indivíduo minimamente responsável tem um orçamento dentro de casa. Se você ganha 10 mil reais e só o seu pai trabalha, não é possível gastar 50 mil reais e achar que o pai tem obrigação de bancar todos os filhos, as namoradas dos filhos, os pacotes e os adereços dos netos e dos sobrinhos e dos bisnetos. A classe intelectual brasileira, a única coisa que ela sabe fazer contra o Brasil é levar cada vez mais a população a exigir cada vez mais que o Estado continue pagando cada vez mais coisas. Alguém trabalha nesse país e aqueles que trabalham não aguentam mais pagar. É curioso que a classe intelectual brasileira, a pseudo-intelectualidade, não tenha noção de que quando alguém está pagando, quando o Estado está dando alguma coisa de graça, alguém está pagando. Enquanto o governo dá subsídios para mega empresas que são envolvidas até a medula em corrupções com esses mesmos políticos, eles cortam o salário da população. E, enquanto isso, eles aumentam deles mesmos, ou vão fazer como agora o Senado Federal e o Congresso Nacional como um todo, comprar televisão de 50 a 60 polegadas para cada congressista. Esse é o país que a gente vive. Não é? Então, aqui não se trata de inconsciência na esfera cultural e política. O Brasil não é inconsciente. O Brasil é um país criminoso em todas as instâncias. É criminoso na esfera cultural e é criminoso na esfera política. E qualquer indivíduo com um mínimo de lucidez dentro deste país que fale a coisa mais óbvia do mundo, essa pessoa é execrada. A loucura brasileira, ela começou a acontecer, ela tem uma data precisa. Na história brasileira, isso é altamente constatável e marcado. Dentro dessas inconsciências, das incoerências, ninguém, por exemplo, conseguia prever que o suposto movimento modernista de 1922, quando ele rompeu os laços com a cultura portuguesa, que ele iria isolar o Brasil do mundo da fala portuguesa. Hoje o Brasil não tem a menor conexão com a África, com a Europa, com a Ásia, com ninguém. O Brasil não lê nenhum idioma estrangeiro, nem o seu próprio. O brasileiro não tem a menor ideia do que é a cultura portuguesa. A ignorância do Brasil é tão tremenda que se um brasileiro pegar um livro escrito por um português de Portugal, ele diz que não entende. Ele tem a pachorra de dizer que não entende. Se um brasileiro escuta um português falar,
ele não entende as palavras. Claro que existem termos locais, mas a pretensão brasileira é tão monumental que mesmo diante de uma palavra que ele não entende, ele sequer tem a decência e a simplicidade de perguntar o que aquela palavra significa. Ele prefere dizer que é a língua do outro, que português é burro, e parte para o campo dos insultos. Esse é o nível do Brasil. Quando é que esta desgraça começou? O isolamento da cultura. A semana de 22 marca um processo, mas ela começou antes. Então hoje, com exceção do José Saramago e do Fernando Pessoa, no Brasil não se lê um único autor português. Não se lê, não se conhece. E os brasileiros só gostam, só admitem e só aceitam a língua portuguesa veiculada pela Rede Globo de televisão. Ou seja, não há língua nenhuma. E é curioso, porque a Academia Brasileira de Letras, que deveria ser o órgão máximo no Brasil, ao menos ela foi criada para isso, para cuidar do rigor da língua, o que ela faz? Ela faz absolutamente nada em prol do Brasil. Nada. Os 20 mil reais que cada acadêmico ganha para tomar chá, porque cada chá semanal, quando o acadêmico vai, o chá custa 5 mil reais de bonificação. Então, se ele frequentar as 4 semanas do mês, só para tomar chá, ele tem 20 mil reais de salário. Para fazer o quê? Para fazer nada. Não é? São essas coisas absolutamente inexplicáveis. Inexplicáveis. No Brasil. Não é? Em que você tem um desapreço completo pela língua, ao mesmo tempo criou-se uma cultura de superficialidade. O brasileiro adere facilmente a qualquer neologismo que existe e é incapaz de saber escrever o seu próprio nome. Então, um país que despreza a língua portuguesa e adora o linguajar da Rede Globo de televisão, ele realmente está morto e não sabe. Será que ninguém foi capaz de prever que quando a intelectualidade brasileira esmagou o movimento simbolista, em que tinha em Alfonso de Guimarães e Cruz de Souza, 2 grandes poetas, e trocou o movimento simbolista brasileiro pelo modernismo tupiniquim da semana de 22 e de outros, ninguém conseguiu perceber que o Brasil estava sendo isolado da principal corrente literária e artística do século XX, porque existe inclusive essa aberração, essa teratologia literária. O Brasil criou essa Semana de Arte Moderna de 1922. Não existiu modernismo em nenhum lugar do mundo. O Brasil conseguiu inventar uma corrente artística que só existiu no Brasil, a Semana de Arte Moderna de 22. E nós somos obrigados a ver quadros, pintores, literaturas desta maldita Semana de Arte Moderna de 22, que é de uma inexpressividade e de uma burrice monumental. E aprender isso nas escolas. Uma poesia chula, livros que o aluno de escola primária e secundária chora quando lê aquilo ali, como A Moreninha, Memórias de um Sargento de Milícias,
e vai por aí afora. A produção literária brasileira, ela é realmente, impressionantemente estúpida. E depois as pessoas não conseguem entender por que o aluno brasileiro odeia a literatura brasileira. Mas ele vai gostar do quê? Porque o aluno ainda tem um pouco de percepção do quanto é ruim aquele negócio. E as escolas continuam simplesmente insuflando essa ruindade. Para nós termos um cenário correto do que é o corpo literário brasileiro, existe o maior crítico. O Brasil só tem um crítico literário atualmente. Um único. Uma única pessoa decente. Chama-se Rodrigo Gurgel. Qualquer livro do Rodrigo Gurgel, qualquer cidadão brasileiro de bem deveria comprar os livros do Rodrigo Gurgel, porque ele começaria a entender a desgraça que é a estrutura literária desse país. Então, o modernismo tupiniquim criou o hábito de isolar o Brasil de qualquer coisa. Então o Brasil não tem que ter relação com Portugal, não tem que falar português e não tem que se relacionar com ninguém no mundo, porque finalmente o Brasil é um país tão poderoso, tão importante, tão magnífico, tão criativo, que ele basta a si próprio. O nome dessa doença que a República criou chama-se nacionalismo. As pessoas, por não entenderem as raízes do nacionalismo brasileiro, ainda têm a petulância de comparar o nacionalismo brasileiro com o nacionalismo americano. Os mentecaptos brasileiros, por exemplo, não sabem que por volta de 70% da produção literária americana é sobre a história americana. Desde o início, não há um único americano que não saiba a sua própria história. Quando nós vamos a Portugal, não há um único português que não saiba a história de Portugal. Quem sabe a história do Brasil? E o que sabe é errado e mal. Exceto que Pedro Álvares Cabral chegou aqui jogado pelo vento, e que portugueses são muito devassos e que pegaram todas as Índias no meio do mato, não é? Exceto isso, nada mais sabe o brasileiro. Nada. Então, o nacionalismo brasileiro, tão defendido, é o quê? É este isolacionismo cultural e intelectual. Porque criou-se o delírio que o Brasil não precisa de ninguém. E que o Brasil é autossuficiente em tudo. Historicamente, nem Lúcifer teve este grau de delírio. Nem Lúcifer. Até Lúcifer, para opor-se a Deus, reconheceu o projeto da criação de Deus. Opôs-se a ele. Mas reconheceu. O Brasil não reconhece nada fora do seu umbigo. Nada. É uma sociedade autocentrada, egocêntrica, míope, pretensiosa, abusada, e que tem um verdadeiro horror ao conhecimento. O desprezo desse país ao conhecimento é a causa da sua ruína. É a causa da sua ruína. O Brasil começou a estudar Hilke, Yeats, Eliot, há poucas décadas atrás. Quais são os grandes intelectuais do mundo inteiro que entram dentro da intelectualidade brasileira?
dos cursos universitários? Nenhum. No Brasil só se ensina autor comunista, dos piores aos melhores. Mas só autor comunista. O Brasil não tem cultura de nada, para lugar nenhum. O Brasil não estuda e não tem nenhuma corrente de preocupação espiritual e metafísica que marca a poesia, a história, a filosofia, a hermenêutica. O mundo inteiro fala de espiritualidade. O mundo inteiro fala de metafísica. No Brasil isso é proibido. O meio acadêmico brasileiro execra. Nem assunto religioso pode ser tomado aqui. Ou o assunto religioso é abordado somente sob o viés comunista e da teologia da libertação. Isso é o máximo que este país miserável admite a nível de discussão ou de preocupação espiritual. Ninguém, nas classes falantes e supostamente pensantes, por exemplo, foi capaz de prever que a USP, a Faculdade de Filosofia da USP, que foi criada para fomentar um pensamento nacional independente, acabaria por se tornar o mais poderoso obstáculo à realização desse objetivo? Tudo que a Faculdade de Filosofia da USP hoje não faz é produzir gente que pensa. Aliás, tudo que ela odeia é o pensamento. E não é só a USP que está imersa nesta lama cognitiva. Então, o destino do Brasil, com a República, ele nasceu selado. Para onde? Para a bestialidade. Para a ignorância. Para a ignomínia. Ninguém conseguiu prever que o destino do Brasil seria extremamente catastrófico a partir do momento que se assumiu e cultivou um nacionalismo dominante desde a independência. Ninguém consegue entender o que é o nacionalismo. Ao contrário do que as pessoas pensam, nacionalismo não é um termo que designa algo bom. Muito pelo contrário. Notadamente o nacionalismo brasileiro. O nacionalismo brasileiro, implantado pela República, designa aquela cegueira que vai marcar a vida deste país há quase 200 anos, que isolou-se do mundo e vive nesse isolamento, achando que o resto do mundo inteiro está errado. E ele está muito correto. Achando que ele é bonzinho e o resto do mundo inteiro é maligno. Achando que ele é muito rico e o resto do mundo inteiro só vem para roubar as suas riquezas. Isso é o Brasil. Esse é o destino pátrio sob a égide do nacionalismo. Ninguém foi capaz de prever que quando o Brasil afrouxou as suas ligações culturais com uma espiritualidade religiosa, pujante com o catolicismo, por exemplo, que o Brasil abriria suas portas ao evangelismo norte-americano, que hoje ameaça dominar o cenário nacional. O problema desse evangelismo norte-americano é o rebaixamento ao nível da oratória televisiva
de uma cultura religiosa. Não é? O problema do evangelismo nacional norte-americano é o baixo nível habitual da sua pretensa teologia, que, sob o pretexto blasfematório de uma simplicidade evangélica, faz bispos e pastores benzerem vassouras para limpar a casa de uma pessoa, e essas vassouras benzidas custam R$2.000 para um fiel. Leva pastores e bispos a comprarem suco de uva e falar que é o sangue de Cristo, benzer o sangue de uva e vender cada copo do suco de uva por R$500, porque é um copo benzido. Nós não estamos falando de religião. Não existe mais nenhuma noção de metafísica e de espiritualidade nisto. Ou, como o caso de padres, existe um padre específico no Brasil que nunca usa batina e sempre aparece com umas calças apertadíssimas, como se fosse um menino funkeiro. Existe um outro que cansou de ir para frente da televisão, dançar vira e vai por aí afora. O Brasil, que já não tinha uma estrutura religiosa pujante, com esse afrouxamento das ligações da cultura com a religiosidade, tudo o que nós vemos hoje é uma oratória televisiva, com raras exceções. Será que ninguém foi capaz de prever que o ataque criminoso dos intelectuais na década de 60, a moral sexual e a família, não instauraria o capitalismo da pornografia? Porque se você fala que o seu pai e a sua mãe não são exemplos de moralidade, e que o grande exemplo de moralidade é simplesmente você botar um bando de bêbado e de drogado num descampado como foi o Woodstock, e ali fazer sexo a céu aberto, as culturas pagãs davam um nome para isso, era orgia, né? Mas hoje em dia nem isso é mais. Perdeu-se completamente os referenciais do excesso, da quantidade, da qualidade, de tudo. Não tem referencial nenhum. O Brasil não tem referencial nenhum. Se você rouba R$1.000, ou se você rouba milhões, não faz a menor diferença para a justiça. A justiça vai tratar o criminoso que roubou milhões com a mesma lei, assim como ela vai tratar com a mesma lei aquele cara que roubou uma margarina no supermercado. É diante dessa deformação intelectual, moral, espiritual, que o Brasil se encontra. O Brasil é uma teratologia, criada pela República. Quase 200 anos de República, conseguiu produzir, sim, um país altamente criminoso, violento, burro, autocentrado, incapaz, inclusive de perceber a sua burrice. E que tem o péssimo hábito de se queixar o tempo inteiro dos outros, mas é incapaz de assumir a responsabilidade da sua irresponsabilidade cotidiana. Ninguém
nenhum intelectual foi capaz de entender que uma cultura que idealiza o bandido como protesto social, como foi na década de 60 e de 70, não ajudaria a construir a violência urbana que nós assistimos hoje? Porque nenhum problema em escala coletiva, em qualquer país do mundo, quando ele eclode em um determinado momento, ele não foi criado em uma geração. Quando algo se torna coletivo, ele foi gestado há 4 ou 5 gerações atrás. Eles destruíram com a família, eles destruíram com a religião, eles destruíram com a inteligência, eles destruíram com a política. Tudo em nome do dinheiro pode, todas as pornografias e todas as indecências são factíveis, desde que elas deem lucros monumentais. A Prefeitura do Rio de Janeiro, esse ano, estava vendendo camarotes para as pessoas fazerem sexo na Sapucaí, a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então o indivíduo não vem mais visitar o Rio de Janeiro para ver o carnaval. Ele comprou um camarote e ele pode fazer sexo publicamente. Quer dizer, e não tem nenhum sistema judiciário na cidade do Rio de Janeiro que processe a prefeitura por uma coisa dessa? São essas coisas que são consideradas normais. Outro dia, uma repórter ignóbil da Rede Globo, analisando a possibilidade do Donald Trump ganhar, e tomara que ganhe amanhã, para bem do mundo, essa repórter ignóbil disse que tinha muito medo, estava preocupadíssima, porque o Donald Trump, num discurso dele, havia falado que haveria de recuperar os valores familiares. E ela ficou assustadíssima, porque isso é um discurso retrógrado. Falar em família é retrógrado, falar em respeito aos pais é retrógrado, falar em fidelidade conjugal é retrógrado, falar em cobrar dos alunos decência e compostura em sala de aula é retrógrado. E a população ouve essas coisas e não fazem nada, não é? Então, o cenário brasileiro é de tal forma trágico que, de fato, há um estado de dormência. Não é corpóreo, não, é anímico. A alma do Brasil, a República conseguiu destruir a alma do Brasil. Esse sempre foi o objetivo dela. E ela alcançou. Porque esse era o objetivo que ela alcançava quando ela foi fundada. De dominar o Brasil por inteiro, para reconstruí-lo. Essa é a base do projeto comunista que ela seguiu fielmente. E conseguiu. Então, quando o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações não são levados em consideração, e não são levados em consideração porque não é para ser, é proibido pensar no futuro do Brasil num sentido correto. Se eu estou plantando chuva, eu vou colher tempestade. Se eu estou plantando repolho, eu só poderei colher repolho. Eu não posso colher tomate. Então, o Brasil deseja tudo de excelente para o seu futuro, trazendo e construindo uma desgraça após a outra no seu presente. Quer dizer,
o conjunto de resultados das ações que os intelectuais e os políticos brasileiros pretendem é diametralmente diferente daquilo que eles plantam no dia a dia. Recentemente, o senador Ronaldo Caiado ficou furibundo porque ele foi questionado por eleitores pelo fato de haver aprovado o voto em lista fechada e disse que não tinha satisfações a dar a ninguém. Não é? Porque, segundo a brilhante versão da classe política brasileira, faz parte da democracia e é um discurso salutar democrático o indivíduo aceitar que o partido é que escolha o candidato que ele vai colocar e não o povo que deve votar no candidato. Bom, qualquer indivíduo que raciocina minimamente, quando ele analisa o cenário, o resultado de um partido escolher um candidato, até hoje todos os partidos brasileiros, a maior parte dos candidatos são corruptos. Por que nós haveríamos de pensar que os partidos se autodepuraram? E que eles mudariam o modus operandi deles? Então, qualquer indivíduo que analisa minimamente os resultados das ações do quadro político brasileiro vê aonde aquelas ações vão dar. Não é difícil entender. Agora, as pessoas estão incapacitadas até para raciocinar sobre o óbvio. Não é o que está oculto, não. É o óbvio. O Brasil tem uma classe intelectual tão orgulhosa da sua missão de encarnar a consciência nacional que chega a ser impressionante. A pergunta é a seguinte: qual é a consciência nacional que a classe intelectual brasileira pretende encarnar se ela não tem nenhuma consciência? O Brasil é exatamente o cenário daquele livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Uma cidade inteira fica cegas e os cegos começam a se viciar na sua cegueira. Eles viam e num determinado momento eles não veem mais. Eles sequer são conscientes da cegueira. Ou fazem de conta que não são? A classe política brasileira é tão incompetente porque o Brasil não consegue avançar. Ele só piora estatisticamente em todos os níveis. Todos. E em nome da democracia, eles mandam sempre o povo ficar quietinho no seu canto, porque eles conseguem ter as melhores saídas possíveis. E quando conseguem produzir uma relativa melhora, aquela melhora tem sempre um plano perverso por trás dela, como foi o caso do Plano Real, onde o senhor Fernando Henrique Cardoso preparou o Brasil para a próxima etapa do comunismo de Antônio Gramsci. E o PT, quando veio depois, simplesmente deu prosseguimento a todo esse projeto maligno de transformar o Brasil num país comunista. Portanto, a classe intelectual brasileira não consegue produzir uma pesquisa de ponta. Não consegue produzir uma obra literária de proa. Não consegue produzir um filósofo que preste. Não consegue produzir um historiador que se destaque seriamente e que não minta sobre a história brasileira. E não consegue produzir
uma escola que seja uma referência internacional. Há exceções à regra? Claro que há. Mas são exceções mesmo. Mesmo. O mesmo vale para a classe política. Uma gente que só amplia os níveis de desemprego, de violência, de crime, de prostituição, de corrupção, de malversação de verba, de má administração. Aonde que esse país funciona? Um judiciário imoral, segundo relatou o jornal O Globo outro dia, o G1. Um desembargador no Rio de Janeiro chega a ganhar R$600 mil por mês. Em que lugar do mundo isso existe? Em nenhum lugar. Em que lugar do mundo um juiz tem bolsa de pensão para o filho? O Brasil já ultrapassou a esfera da loucura. Não há nenhum intelectual no mundo que tenha conseguido produzir personagens tão doentes em escala tão coletiva. Isso é o resultado da República. O Brasil é uma cultura egocêntrica sobre todos os aspectos. Quando a pessoa se pergunta qual é a razão dessa recusa obstinada de encarar o futuro de uma forma séria. Que futuro é esse? Você está plantando chuva ou você vai colher tempestade? Não é um futuro profético, premônico, não. É o futuro do que você está fazendo agora. Então, se você tem um departamento inteiro roubando, o roubo é monumental. O rombo é maior. Então, quando um rouba, tem problema. Agora, quando todos roubam, e roubam em equipe, em conjunto, já não é roubo mais, já é uma quadrilha. Não é? Então, quando um país se recusa obstinadamente a encarar o futuro que ele está produzindo, sem defesas neuróticas de crise de avestruz, sem buscar a salvação em personagens messiânicos, qual é a resposta para tudo isso? Qual é a explicação para tudo isso? Essa recusa em olhar sinceramente para si próprio, para as consequências dos seus atos. Segundo Olavo de Carvalho, ele só encontraria uma resposta para isso. Quando você pensa no futuro, você toma consciência da morte. E aí o indivíduo tem que admitir que nem tudo pode sobreviver, não é? Porque mesmo a sobrevivência é uma escolha, e toda escolha renuncia a alguma coisa para ter outra coisa. E qual é o problema do Brasil? O Brasil não deseja renunciar a nada. O Brasil não deseja escolher nada. Nada. Sabe-se que o Estado está inchado, quebrado, superfaturado. O governo que vier a propor qualquer medida de privatização é atacado de louco pelos esquerdistas convencionais. Mas o Estado não está inchado? O Estado não é incompetente? Não existe capitalismo nesse país? Nunca existiu? Existe cultura patrimonialista de negociata política. O Brasil nunca foi um país capitalista. Até isso, a classe intelectual brasileira é cínica o suficiente para mentir. O Brasil não tem capitalismo, nunca teve. O Brasil sempre foi um país nacionalista, patrimonialista, socialista. Poucos enriquecem e sempre a tutela do Estado, através de benesses, benefícios e compadrios criminosos.
O dinheiro do imposto brasileiro serve para enriquecer meia dúzia de gente. Não há capitalismo nesse país. O Brasil não está disposto a renunciar a nada. Não é? Se você quer ter, por exemplo, uma produção acadêmica de altíssimo nível, o que a pessoa tem que escolher para obter isso? E ao que ela tem que renunciar? Não há nada na nossa existência que nós possamos fazer que não tenha que haver esses dois caminhos, o da escolha e o da renúncia. Um não sobrevive sem o outro. O Brasil quer ter todos os direitos trabalhistas, todos os direitos capitalistas, todos os direitos sociais. Ele quer ter tudo, o tempo todo, a toda hora. E se não tiver, ele dá um chilique, se joga para trás igual uma criança birrenta, porque ele acha que ele tem direitos. O país só fala de direitos o tempo inteiro. Direito disso, direito daquilo outro, direito daquilo outro, direito da galinha ter pena, direito da galinha não ter pena, direito, só direito. Ele só quer escolher só coisa boa. Ele não quer trabalhar, não quer renunciar, não quer se sacrificar, não quer ter disciplina, não quer ter coerência, não quer ter ordem. É interessante o perfil brasileiro, porque o brasileiro odeia ordem, odeia disciplina, odeia método, e ele brada aos altos cantos, ultimamente, que ele quer intervenção militar, por exemplo. Tudo que um governo militar é disciplinado, ordeiro, coerente, coeso, isso vai contra o psiquismo da nação. A nação brasileira é orgiástica. Essa nação que essa república criou. Ela não tem nenhum contorno apolíneo. Ela odeia tudo aquilo que significa ordem, tudo aquilo que significa coerência, tudo aquilo que significa sobriedade, tudo aquilo que significa empenho, tudo aquilo que significa disciplina, tudo aquilo que significa um esforço diário, contínuo, sem obter resultados imediatos. O evasionismo brasileiro e a imprevisibilidade dos brasileiros surgiu aonde? Surgiu curiosamente, no século XVIII, no século XIX, com Dom Pedro I e com José Bonifácio de Andrade e Silva. Nós demos um curso Brasil Não Foi Colônia, onde um curso online, para quem estiver interessado, ele pode ser adquirido. Ele foi gravado e a pessoa pode assistir às aulas de casa quando bem entender. Nesse curso nós esmiuçamos esses detalhes que aconteceram. No século XIX, o que foi criado? A maçonaria brasileira inventou, e a palavra é essa mesmo, ela é forte, mas ela é verdadeira. A maçonaria brasileira inventou, e quem criou esta tese foi José Bonifácio de Andrade e Silva, que o Brasil era colônia de Portugal, como estratégia para opor-se às cortes de Lisboa. Dom João VI já estava em Portugal e Dom Pedro I tinha ficado. Então eles inventaram um argumento para combater as cortes de Lisboa e para sustentar nas cartas que Dom Pedro I troca com o pai dele e com as cortes de Lisboa, de 1921 a 1922, eu tenho todas elas. E as cartas que José Bonifácio também troca, em todas elas vai ficando visível o argumento que eles vão tecendo.
de que o Brasil foi colônia de Portugal, de que Portugal explorou o Brasil desde tempos imemoriais, de que a coroa portuguesa era imoral e não tinha o menor direito sobre o Brasil. Enfim, o que eles criaram? Uma mentira que fazia parte de uma estratégia. A revelia de toda e qualquer documentação oficial. Não há nenhuma documentação oficial, nenhuma, que fale que o Brasil foi colônia de Portugal. Nenhuma. Esta mentira foi construída no século XIX, por incrível que pareça, pelo primeiro imperador brasileiro, Dom Pedro I, e o primeiro-ministro dele na época, José Bonifácio. O que eles pretendiam com isso? Tomar o controle do país, mas para fazer isso, eles criaram um projeto de esforço de autodefinição nacional. Foi aqui que começou a desgraça. O projeto não era só de libertação do dominador maligno e malévolo que era Portugal. Para nós termos uma ideia da gravidade do cenário de desmonte, todas as festas que vieram de Portugal, o Brasil Império passa a falar, incluso as festas do Divino Espírito Santo, que as festas não são portuguesas, elas são genuinamente brasileiras. Então, o projeto da ruptura, um livro que coloca muito bem essa questão da utilização das festas nacionais, né, e de como Dom Pedro e José Bonifácio utilizaram das festas nacionais para produzir uma imagem do Brasil, diferenciar o Brasil, distinguir o Brasil, singularizar o Brasil, como se o Brasil fosse uma coisa completamente autônoma, subsistente por si própria. Um livro importante em relação a isso chama-se Pátria Coroada, de Yara Carvalho. É um livro que todo brasileiro deveria ler. Pátria Coroada, Yara Carvalho. Foi a partir deste corpo teórico de que o Brasil era colônia de Portugal que nasceu um esforço político, cultural, ideológico, automático, que começou a falar que o Brasil não tinha nenhuma ligação com ninguém. O Brasil, enquanto país, é uma construção de Portugal, histórica. O brasileiro é tão ignorante em relação à história de Portugal, e é interessante porque diariamente a quantidade de postagens que tem no Facebook, de cristãos, de protestantes, de seja lá o que for, relacionado ao cristianismo ocidental, esses indivíduos são incapazes de entender o papel fundamental que Portugal desempenhou, e foi Portugal, não foi ninguém mais, na história da cristandade. Na disseminação, se o Ocidente é cristão, o Ocidente no sentido das Américas, e se foi levado para a África, foi levado para a Ásia, foi levado para a Oceania, a ideia da fé e do império, da dilatação da fé e do império, o país
que fez esse país, que fez essa propagação, foi Portugal. E, entretanto, os supostos cristãos sequer conhecem a história desse país pequenininho que ajudou a salvaguardar a mensagem do cristianismo no mundo inteiro. Mas como objetivo de destruir a cultura ocidental cristã no Ocidente. Há muitos séculos é um projeto. Esse grupo, que há muito tempo intenciona destruir o Ocidente, a cultura ocidental cristã, que é o chamado Projeto da Nova Ordem Mundial, exatamente porque Portugal é um país fundamental, eles começaram primeiro por Portugal. E é interessante, há um estudioso brasileiro, o indivíduo que mais entende da história do patrimonialismo brasileiro, Ricardo Vélez Rodrigues, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ricardo Vélez Rodrigues afirma que Portugal foi o primeiro projeto comunista da Europa. Quem fala disso? Ninguém. Aliás, ninguém sequer sabe que Portugal é comunista. E que tipo de comunismo é aquele, não é? Ninguém sabe que o projeto que a maçonaria executou aqui no Brasil, na independência brasileira, através de Zé Bonifácio e de Dom Pedro, foi uma das coisas mais macabras que já existiu sobre a face da Terra. Exatamente para destruir os dois campos de salvaguarda da cultura cristã do Ocidente, que foi Portugal, e naquela altura era o Brasil, que o Brasil e Portugal e Algarves era a mesma coisa. Mas, voltando, esta loucura autocentrada no Brasil foi criada no século XIX, onde o Brasil se desliga de uma maneira radical de tudo aquilo que signifique culturas, ideias, valores, pensamentos universais. Do momento em que a República é colocada, e antes disso, do momento em que o Império, e essa é a verdade, do momento em que o Império, criado pela maçonaria, é alçado ao patamar, começa dali em diante um desligamento gradativo da história brasileira com a história de Portugal, e começa um desligamento gradativo da cultura brasileira, da história brasileira, da política brasileira, dos valores universais. Dali em diante, não é possível mais falar em espiritualidade. E hoje sequer as pessoas entendem o que é um valor universal. Não é? E o Brasil passa a defender um automatismo e começa a buscar obsessivamente um traço diferencial que o singularize radicalmente de todos os povos do mundo. Ele vive numa ilha, construiu uma ilha, isolou-se no meio dessa ilha para autoafirmar a sua independência e a sua nacionalidade. E dentro dessa autoafirmação eles chegam a esses requintes de loucura de dizer que as festas do Divino Espírito Santo, porque o Divino Espírito Santo, o culto do Divino Espírito Santo na forma de império, é uma devoção exclusiva do mundo lusíada. Foi criado em Portugal. Não existe nenhum lugar no mundo que tenha esse culto. Desde quando o Brasil do Império pode dizer que um culto, uma festa religiosa, que existia em Portugal desde 1200, portanto 800 anos antes da mentira que eles pregam, como é que eles podem falar
que aquele culto religioso é brasileiro. É esse tipo de loucura que vai acontecendo no Brasil. Então, o Império cria uma erva daninha que depois a República, quando ela entra, ela já entra e ela termina de arrebentar completamente com toda e qualquer ligação que o Brasil pôde vir a ter em algum momento com Portugal. Oculta completamente o papel essencial da coroa portuguesa na salvaguarda da mensagem da cristandade e na salvaguarda dos valores universais do mundo cristão e da inteligência. E é tão monumental o desconhecimento que o Brasil tem da história e da intelectualidade portuguesa, que sequer sabe, exceto Camões e Pessoa, o nome dos grandes intelectuais que Portugal teve. E teve, e muitos. Não foram poucos, não. E muitos. A independência dos povos não é, de maneira alguma, um valor universal. E quando o Brasil declarou a independência em 1822, ele começou a inventar esta mentira, que a independência em si é um valor universal. Um valor universal é um valor intrinsecamente melhor e superior de um ponto de vista ético e espiritual. Quando um povo se separa de um outro povo, isso não significa que ele será um povo melhor, não. E é tão interessante isso, porque até o pai do comunismo mundial, Marx, argumentava que quando uma nação é muito atrasada, é muito melhor ela se integrar no império colonial do que defender uma independência que vai deixá-la à margem do progresso. Né? A Austrália, até hoje, está ligada à Inglaterra, o Canadá. Então, esse ponto de vista não é muito adequado. Veja o que aconteceu com a África. Até essas mentiras históricas não são muito bem entendidas. E é curioso, porque o pai do comunismo, Marx, entendia isso perfeitamente. E os brilhantes intelectuais brasileiros não são capazes de entender essas coisas. Porque eles criaram, inclusive, o argumento mentiroso de que a relação de um Estado, de um império para uma colônia, faz com que a sede sempre sugue os seus colonizados. Bom, se isso fosse verdade, o Império Romano, a Europa, não teria tido o avanço que ela teve sobre o Império Romano. Roma foi anexando inúmeras províncias que não, fora da bota da Itália, não é? E ao contrário do que dizem os historiadores e antropólogos e filósofos esquerdistas, a Europa inteira só beneficiou com a expansão do Império Romano. Porque há impérios e impérios. Eles não são todos iguais. Quando o império não é de destruição, como foi o comunismo, quem é que quer ser colonizado por Cuba, pela Venezuela, pela China, pela Rússia? Ninguém quer. Aquilo ali é um império num sentido negativo, porque eles matam todo mundo. Então o Brasil começou a dizer, a sustentar unilateralmente, que a independência em si mesma é sempre benéfica, e eles inventaram a ideia da ideologia do progresso. E que o melhor para as nações atrasadas é libertar-se. Primeiro que o Brasil não era uma nação atrasada. Não é? Então, quando
o Brasil optou, no instante da independência, e depois com a República ele continuou optando, seguidamente, por uma cultura centrada, autocentrada, em um valor contingente acidental. É isso que foi impedindo o Brasil de criar uma cultura de importância universal. Isso não quer dizer, evidentemente, que a definição nacional não seja importante. Claro que é, a pessoa tem que saber quem ela é, de onde ela veio e para onde ela vai. Mas isso é importante para a pessoa. Isso não é importante para o resto da humanidade. O que importa para a humanidade? A humanidade importa-se e valoriza coisas que são universais, porque os particulares são contingentes. O Brasil não tem cultura, política e inteligência centrada em valores universais. Toda cultura tem que ter uma envergadura superior, ela tem que ter um valor supremo. Toda cultura tem que consentir ser o veículo local e acidental para a transmissão de valores de índole autenticamente universal, superiores mesmo. Quando uma cultura acha que pode abrir mão disto, por que Portugal dilatou fé e império? Não era um império de cultura, não era um império de domínio. Portugal foi o único império de cultura do mundo. Para onde ele foi, ele levou cultura. E os ignóbeis sequer sabem o que é a definição de império. Sequer sabem. Não é? No caso de Portugal, qual era o império de Portugal? O império do Espírito Santo. Porque nunca houve um outro império na história portuguesa. Nunca houve. E o que é o império do Espírito Santo na história de Portugal? Qual é o historiador brasileiro que vai falar sobre isso? Eles só falam sandices sobre Portugal. Então, o que, curiosamente, o Império Brasileiro, sob a batuta de Dom Pedro I, fez, e a República, aí sim, aprofundou formidavelmente e aprimorou, foi essa função pedagógica, social, política, de que o Brasil tem que romper com tudo e com todos, e que tem que construir uma cultura autocentrada, destituída de qualquer valor universal. Tudo no Brasil é contingente, tudo é acidental, tudo é efêmero. Numa semana você cultiva abóbora, na outra semana você cultiva o sapato do porco, na semana seguinte você cultiva o padre que dança o vira, na semana seguinte você cultiva a dança do rap, na semana seguinte você cultiva a bunda das mulatas do Sargentelli e vai por aí afora. O Brasil não cultiva nada superior. Ele está neste delírio atávico há 200 anos, praticamente. É estranho isso. Talvez a razão pela qual o Brasil não conseguiu sair desta mentira é exatamente por conta disso, pela mentira. Se houver uma ideia de karma ou de consequência dos atos, um país que declara sua independência forjando documentos históricos, como é que Dom Pedro I foi capaz de mandar cartas para o próprio pai, mentindo sobre a documentação,
que ele sabia que era mentirosa? Como é que um filho faz isso com um pai? Como é que um príncipe faz isso com a nação que ele será rei? Essa é a pergunta. Que razão imperscrutável terá entrado na cabeça de Dom Pedro I? Porque ele não foi levado por José Bonifácio. Isso foi um projeto traçado entre ambos. Então o Brasil, desde o início, é uma fraude. E ele continua assim, uma fraude, até o momento em que o país olhar para trás e com uma sinceridade corajosa e que vai lhe custar o fígado e as entranhas, olhar e falar: nós mentimos sobre nós mesmos. Uma vez que mentiu e está mentido e a história não se muda, o que resta fazer? Construir uma outra história. Porque a história que já foi construída está. E não há como reformar a mentira. Quando um sistema está podre, é inócuo tentar mudar o sistema. Tem que se criar um outro sistema. Quiçá essa de Queiroz esteja certa. Na última carta a Fradique Mendes, essa de Queiroz fala que o Brasil é império, o Brasil será república, e depois da república o Brasil voltará a ser império novamente. Que império era esse que o essa de Queiroz se referia? O império que sucederá à república. Será o império no sentido de um monarca novamente? Ou será aquele império espiritual, o império do Espírito Santo, que percorre toda a história de Portugal? Tomara que seja o império do Espírito Santo. Porque se tiver de haver o retorno de uma monarquia física, que esta monarquia seja reentronizada neste país sob a égide da verdade. E que ela reabilite a si própria e a Casa de Bragança dentro do espírito da verdade, refazendo o erro histórico criminoso de Dom Pedro I. Portanto, se nós queremos construir o futuro do Brasil, a primeira coisa é olhar com frontalidade corajosa o que esse país desconstruiu. E a falta de dignidade tremenda que ele teve em forjar sua própria documentação. As pessoas têm mania de comparar muito a história americana com a história brasileira. Não há comparação. Quando os Estados Unidos se separam da Inglaterra, o que foi feito nos Estados Unidos e o que não foi feito no Brasil? Os pais fundadores dos Estados Unidos não mentiram sobre a documentação americana. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eles construíram uma cultura e uma política que encarnou uma transmissão de valores superiores de índole autenticamente universal. Foi por isso que os Estados Unidos da América do Norte foram um sucesso fragoroso desde o início da sua fundação. A liberdade americana, a independência americana, não consistiu apenas numa ruptura de laços com a Inglaterra.
A independência americana foi uma proposta política, cultural, ética, fundamentada num princípio universal, a liberdade da consciência e a liberdade do espírito, da alma humana. E isso, essa função pedagógica na difusão desse princípio, tornou a independência norte-americana algo extremamente significativo. Não foi só para os Estados Unidos, não. Foi para todos os povos da Terra. É por isso que os Estados Unidos ficou conhecido como o país do sonho americano. Esse sonho americano é uma força atuante no mundo. É uma força concreta, real mesmo. Não é uma abstração teórica, não é uma invenção. Eles encarnaram a liberdade de consciência e a liberdade da alma. Eles assumiram, como os cristãos, no início de Roma, assumiam voluntariamente a sua cristandade e iam para o Coliseu ser comido pelos leões. Assumiram os valores superiores. É isso que fez a diferença da independência americana. É isso que fez o sucesso dos Estados Unidos. É um sentido de responsabilidade universal, histórica. Eu quero fazer a diferença, mas eu quero fazer a diferença sendo ético, abraçando o bem, o bom e o belo, que era a trilogia da perfeição grega. Eles estudaram muito para construir os Estados Unidos, os pais fundadores. Eles tiveram o cuidado minucioso de analisar tudo a nível de pensamento que tinha dado errado na história da humanidade. E por que deu errado? E eles falaram, eu vou fazer diferente. E fizeram. Isso foi feito no Brasil? Claro que não. Em nenhum momento tal coisa foi pensada. Então, logo o Brasil se separou de Portugal, com uma fraude documental, a ponto de embaixadores estrangeiros, que eram amigos de Dom Pedro I e amigos de Dom João, notadamente o embaixador da Áustria, mandar a carta para o governo austríaco, absolutamente indignado com a mentira que Dom Pedro I estava criando. Se até os austríacos sabiam, é porque a coisa era conhecida, não é? Então, a independência do Brasil foi uma independência vazia de conteúdo de valores universais. A independência em si mesma no Brasil, ela assumiu a própria função de valor supremo. Tudo vale em nome daquela independência. E a cultura egocêntrica do Brasil é o que vigora até hoje. Até hoje o Brasil se dirige ao mundo para falar do seu próprio umbigo. O Brasil não tem nenhuma mensagem portadora de interesse para a humanidade, mesmo por mais que isso seja difícil de ouvir. Existe um egocentrismo cultural em que o Brasil faz questão de colecionar e de guardar, quase que a nível folclórico e naif, todas as suas mazelas e as suas mesquinharias diárias, e exporta essas mesquinharias e essas mazelas diárias para o mundo inteiro. Tudo que é tratado como referencial de identidade e de memória da cultura brasileira é o que há de pior, é o que há de mais baixo. A produção cultural brasileira, ela foca o inferior, ela nunca foca o superior, ela sempre foca o local, o episódico,
ela não reconhece tudo aquilo que é universalmente significativo. Ela se especializou em usurpar os universais e colocar no lugar dos universais as coisas mais mesquinhas e mais medíocres. Essa distorção psíquica, anímica, é isso que nós vemos na cultura, na política, na filosofia, na educação. Né? Então, por que o Olavo de Carvalho é um dos raros intelectuais brasileiros do século XX? E por que ele é um indivíduo execrado pelo establishment brasileiro? Porque é talvez, e nós contamos nos dedos, os indivíduos brasileiros que tiveram a coragem, nesses quase 200 anos de república, somado com uns tantos anos de império, de botar o dedo nesta ferida e falar abertamente qual é o problema do Brasil. O problema do Brasil é uma independência que foi forjada sobre a mentira. O problema do Brasil é a criação de uma cultura egocêntrica e que está-se nas tintas para qualquer ideia de espiritualidade profunda, de metafísica absoluta. Tudo que é profundo, o Brasil não quer saber. Tudo que é raso, rasteiro, superficial, passageiro, transitório, ele se apega com a mais absoluta facilidade. Isso não é meramente um jeitinho brasileiro. Isso não pode ser visto como como um mero personagem que tem uma capacidade de resiliência coletiva. Até nisso existe uma mentira. Não é resiliência, é superficialidade mesmo. Agora, existe um outro fenômeno, apesar de toda esta desgraça, e a palavra é essa mesmo, é uma ausência de graça, isso não é um insulto, não é um xingamento, é uma desgraça, é uma falta de graça. Apesar de toda essa desgraça e essa desdita, existe algo que ficou no substrato da nação, graças a Portugal. Há dois Brasis. Existe o Brasil da mentira e o Brasil da forja, que dominou o cenário político, cultural e intelectual. O Brasil que o Império criou, forjando documentos, e o Brasil que a República criou, forjando ainda mais os documentos e aprofundando ainda mais a mentira. Mas existe um outro Brasil, que era o Brasil do Império do Espírito Santo, que é a força milenar de Portugal, por uma razão absolutamente misteriosa, permanece no inconsciente coletivo da nação brasileira um conservadorismo de espírito que mantém-se intacto à revelia de toda a loucura política, cultural, econômica, intelectual que essa classe dirigente impôs criminosamente há mais de 200 anos. O Brasil sofre torturas coletivas há mais de 200 anos. E é tão impressionante a força da herança do mundo lusíada aqui dentro, deste país, Portugal, que foi o único império de cultura do mundo. Permanece a herança de Portugal, que é uma herança espiritual, metafísica.
a importância da história de Portugal, repito, para a salvaguarda da cristandade, foi uma das coisas mais monumentais que existiram sobre a face da terra. Este país, um dia, há de voltar a ser decente novamente. E quando ele for decente novamente, ele reconhecerá o que foi Portugal. Não é enquanto império, o que foi o Portugal espiritual, o Portugal templário, o Portugal da Ordem de Cristo, o Portugal de Joaquim de Fiore, o Portugal de Bandarra, o Portugal de Vieira, o Portugal de Camões, o Portugal de Agostinho. O que foi este Portugal e o que ele representou dentro da cultura ocidental cristã. O que ele conseguiu preservar e, além de preservar, o que ele disseminou pelo mundo inteiro. Porque é inquestionável que os descobrimentos marítimos portugueses, portanto 1500, Portugal abre uma fronteira no mundo, hoje já inquestionável. Só que essa fronteira marítima que foi aberta não foi somente uma fronteira de comércio. Tudo que ela não foi uma fronteira comercial. E tudo que ela foi uma fronteira espiritual. São as naus da iniciação, navegando pelo oceano da alma, que singrou mares e terras, levando um projeto da mensagem de Deus. Prevendo a possibilidade e construindo a verdade de que os homens poderiam se unir pelos laços do Espírito. Porque esses laços são fundamentalmente os laços verdadeiros da ideia de uma verdadeira fraternidade. O que nos une é um substrato espiritual. Não é o corpo, é a alma. O que faz de nós seres relacionáveis é a ideia da convivência sobre o preposto da fraternidade amiga. Não sem razão, Camões falava o seguinte: sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento dos meus versos. Portanto, qual é o papel do lugar? Qual é o lugar do Brasil no mundo? O lugar do Brasil no mundo? E o Brasil só terá lugar no mundo quando houver um Brasil. Porque quando houver um Brasil, haverá gente pensando. E quando houver gente pensando, é porque o Brasil real libertou-se do Brasil fictício. O Brasil é uma espécie de Prometeu acorrentado, em que todo dia a águia da cultura, da política e da falsa inteligência come o seu fígado.
mas segundo os mitos, Prometeu se liberta. Eu encerro esse programa com uma parte de um poema de Fernando Pessoa, que é o seguinte: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. E a orla branca clareou correndo até ao fim do mundo. E viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te o português do mar, e nós em ti nos deu o sinal. Cumpriu-se o mar, e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Quando Portugal se cumprir, o Brasil, como país irmão, também se cumprirá. Quiçá esse cumprimento seja sob as bênçãos do Império do Espírito Santo. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fiquem em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem. Um abraço.